Eu acho que o gargalo aí realmente é a rede de carregadores de veículos elétricos que, volto a dizer, né, lá nos Estados Unidos isso foi feito no início. E aqui no Brasil a gente não tem uma rede nacional, então você não consegue viajar com carro elétrico. Você tem o seu carro elétrico lá na zona rural, por exemplo, você vai abastecer aonde? A não ser na sua própria casa, né? Você compra o carro elétrico, você bota o É, carregador ali, bota seu sistema fotovoltaico e você carrega em casa. Mas se você for viajar, já era. Isso é muito, muito o complicado. carro elétrico, a concepção, o conceito de carro elétrico, ele existe como um segundo veículo de uma família, né, para trânsito eminentemente urbano. E tem que ser uma família que tenha para valer a pena o investimento num carro elétrico, que tenha um quilômetro rodado elevado. Né? Por isso que, no caso do transporte coletivo, transporte público, um táxi, um Uber, um ônibus, isso faz sentido. Para uma pessoa física média, né, principalmente numa cidade como Vitória, que as coisas são relativamente perto, o deslocamento de uma pessoa pela Grande Vitória ele não chega a 15, 20 quilômetros por dia. Nós trabalhamos no estudo que a gente fez de políticas para a mobilidade elétrica no Espírito Santo, nós calculamos qual seria o deslocamento necessário para equivaler, né, a uma questão do valor dele, que é mais alto, para um valor menor, mas de combustão interna. Isso estaria rolando em torno de 180 km por dia. É muita coisa. Então a gente vê claramente que o incentivo não é econômico. Porque é muito difícil alguém com um carro elétrico rodar 180 km por dia. Só a partir daí ele teria ganho econômico. A menos que seja um motorista profissional, né? Por isso a ideia do transporte público, né, ou coletivo, que mais se aproximaria disso. No particular, a gente sabe que não chega. Então é mais uma evidência que hoje quem decide ir para o carro elétrico não vai porque vai ter ganho econômico. Ele tem outros motivos para isso. Não é o ganho econômico, porque efetivamente não tem. Eu não sei se o senhor está a par, mas tem uma fábrica de carros elétricos com previsão de instalação aqui no estado do Espírito Santo, em Soretama, a Lecar. O senhor está sabendo disso? Sim, eu ouvi assim, mas bem... Só que a proposta deles é um carro com motorização elétrica, ou seja, o acionamento do carro, ele vai se dar, a tração do carro através do motor elétrico, mas ele vai ter um motor a combustão para carregar a bateria. Então é um carro híbrido que você abastece com álcool, né? E o álcool, a diferença que tem entre esses carros que estão sendo vendidos aqui hoje, né, que nos carros Toyota, BYD, o motor elétrico ele entra em baixas rotações e à medida que você vai para alta rotação, entra o motor a combustão, no caso do híbrido. Né? No caso dele não, é sempre o motor elétrico e o motor a combustão carregando a bateria, ou seja, você consegue trabalhar o motor a combustão no melhor regime de eficiência do motor. Isso. Então eu achei essa sacada deles interessante. Dentro desse estudo que nós fizemos, assim, se você pega um carro e coloca, por exemplo, 1 litro nele, né, um carro de combustão e coloca 1 litro nele, ou você pega esse carro e ele pega esse 1 litro de gasolina, né, e transforma numa célula, por exemplo, e transforma em energia, e ele roda como elétrico, ele anda 40% mais como elétrico do que como combustão. Porque o motor a combustão é um motor ainda ineficiente. Ele tem cerca aí de 40% de perda, né, que transforma em calor. Né, na verdade, o motor a combustão mais eficiente ele tem uma taxa de eficiência em torno de 15%. Então, então assim, hoje, se a gente pega gasolina no mesmo carro, transforma em energia e roda como elétrico, sim, a gente tem ganho nesse sentido. Então, daí já percebe o seguinte, o carro ele é mais eficiente. Agora, é claro que tem outras coisas para estudar sobre ele, que aí tem um pessoal do IFES fazendo esse estudo, que é o seguinte, se eu coloco uma pessoa ou coloco 4 pessoas dentro do carro elétrico,
qual é o rendimento dele a partir disso? Quanto que ele perde de eficiência? Se eu tenho o carro elétrico numa reta, ou se eu tenho ele subindo num grau de 30, um morro de 30 graus aí, qual é a eficiência dele? Então percebe que a gente não tem muitas informações sobre o carro elétrico em termos da sua eficiência. Porque ele não vai estar sempre em linha reta e não vai estar sempre vazio. Sim. A gente precisa ter estudos ainda que nos dê conta de entender a eficiência dele para as condições práticas que a gente vive. Se eu tenho que rodar 20 km ou tenho que rodar 20 km parando em 70, 80 sinais de trânsito, quanto que a eficiência dele cai? Esses estudos a gente ainda precisa saber. Senna, ao contrário de você, eu sou otimista em relação ao carro elétrico, tá? Você acha que está chegando um ponto e você mesmo acabou de dar um argumento, ou seja, a eficiência do motor elétrico é muito maior do que um carro a combustão. O carro elétrico tem uma série de vantagens em relação ao carro a combustão. Eu concordo com a questão da motorização elétrica. Eu acho que o futuro é da motorização elétrica. Eu tenho dúvidas com relação ao carro puramente elétrico. Eu já penso o contrário. Eu acho que a célula combustível ela vai vir substituindo a bateria. Eu acho que, na minha visão, a gente vai usar cada vez mais a energia do sol. Eu acho que o sol realmente é nosso grande fornecedor de energia, né? E totalmente abundante. E com o uso de carros elétricos, eu acredito que a gente vai aumentar muito o percentual.